Existe uma rua na Europa onde você pode almoçar na Bélgica e jantar na Holanda sem sair de casa. Literalmente. A porta da frente decide seu país, seus impostos e até qual polícia vai atender sua emergência. Esta é apenas uma das fronteiras mais bizarras do planeta, onde a lógica geográfica foi jogada pela janela e criou situações que desafiam qualquer manual de geografia. No mundo existem mais de 200 fronteiras internacionais, mas algumas delas parecem ter sido desenhadas por crianças brincando com mapas. Enquanto a maioria segue rios, montanhas ou linhas retas negociadas em tratados, outras criam verdadeiros labirintos territoriais que transformam o simples ato de atravessar uma rua em uma viagem internacional. A fronteira entre Bélgica e Holanda na região de Baarle é provavelmente o exemplo mais extremo de caos territorial organizado. Não estamos falando de uma linha simples separando dois países, mas de mais de 20 enclaves holandeses dentro da Bélgica e vice-versa, criando um verdadeiro xadrez geográfico. Baarle-Nassau, do lado holandês, e Baarle-Hertog, do lado belga, compartilham o mesmo espaço urbano, mas operam sob leis completamente diferentes. A regra que define a nacionalidade de cada propriedade é surreal na sua simplicidade. A localização da porta da frente determina o país. Uma casa com porta voltada para território belga recebe endereço belga, paga impostos belgas e segue leis belgas. Existe uma residência famosa na região que possui duas portas principais e, consequentemente, dois endereços oficiais, um em cada país. Durante campanhas eleitorais, é comum ver duas bandeiras tremulando na mesma fachada. As implicações práticas dessa divisão são fascinantes e às vezes absurdas. Restaurantes podem ter mesas em dois países diferentes. Lojas precisam seguir horários de funcionamento distintos, dependendo de onde fica o caixa, e serviços de emergência precisam verificar coordenadas GPS antes de decidir qual corporação vai responder a uma ocorrência. Em 2024, moradores relataram problemas com entregas da Amazon, já que alguns pacotes ficavam retidos em alfândegas por serem considerados importações internacionais, mesmo sendo entregues a poucos metros de distância. O aquecimento global adicionou uma nova camada de complexidade a essa já confusa situação. Inundações do rio Mark em 2024 afetaram marcações territoriais centenárias, forçando negociações entre Bélgica, Holanda e a União Europeia para redefinir alguns limites. Estatísticas recentes mostram que 7% da população local possui dupla cidadania especificamente para facilitar questões burocráticas do dia a dia. Mas a Europa não tem o monopólio das fronteiras estranhas. No norte da África, a Espanha mantém dois enclaves em território marroquino que são verdadeiras anomalias históricas. Ceuta e Melilla, com populações de 84 mil e 86 mil habitantes respectivamente, são pedaços da Europa encravados no continente africano. Estas cidades são relíquias da expansão ibérica medieval, mantidas através de séculos de negociações diplomáticas e, ocasionalmente, conflitos armados. A situação se torna ainda mais peculiar quando analisamos o Peñón de Vélez de la Gomera, uma fortificação espanhola situada em uma praia marroquina. Com apenas 100 metros de fronteira terrestre, é oficialmente reconhecida como a menor fronteira internacional do mundo. Esta pequena península rochosa, conectada ao continente africano por uma estreita faixa de areia, abriga uma guarnição militar espanhola que vive literalmente cercada por território marroquino. O Marrocos nunca reconheceu a soberania espanhola sobre estes territórios, referindo-se a eles como Ceuta e Melilla ocupadas. As tensões aumentaram significativamente nos últimos anos devido à pressão migratória. Em 2021, mais de 10 mil pessoas conseguiram entrar em Ceuta em um único dia, criando uma crise humanitária e diplomática. Como resposta, a Espanha investiu mais de 100 milhões de euros em 2024 para reforçar muros fronteiriços de 8 metros de altura, equipados com tecnologia de vigilância avançada. Gibraltar representa outro caso fascinante de território disputado. Este pequeno promontório na ponta sul da Espanha pertence ao Reino Unido desde 1713, quando foi cedido pelo Tratado de Utrecht. Com apenas 6 km², Gibraltar possui sua própria moeda, parlamento e até uma população de macacos que se tornou símbolo local. A lenda diz que enquanto os macacos permanecerem no rochedo, Gibraltar continuará sob domínio britânico. O Brexit complicou ainda mais a situação, criando questões sobre livre circulação e comércio que ainda estão sendo negociadas. Entre França e Espanha, existe uma das fronteiras mais curiosas do planeta, a Ilha dos Faisões, no rio Bidassoa.
Este pequeno pedaço de terra de apenas 6.000 metros quadrados muda de nacionalidade a cada 6 meses. De janeiro a junho pertence à Espanha, de julho a dezembro à França. Esta alternância bizarra existe desde 1659, estabelecida pelo Tratado dos Pirineus como solução diplomática para evitar conflitos sobre a soberania da ilha. Lívia representa outro quebra-cabeças territorial. Esta cidade espanhola está completamente cercada por território francês nos Pirineus. Com 1.200 habitantes, Lívia mantém sua identidade espanhola graças a uma peculiaridade linguística no Tratado dos Pirineus. O acordo cedeu todas as vilas da região à França, mas Lívia tinha status de cidade, escapando tecnicamente da transferência. Seus moradores precisam atravessar território francês para chegar ao resto da Espanha, criando situações únicas como ambulâncias espanholas com permissões especiais para trafegar em estradas francesas. A África abriga alguns dos enclaves mais interessantes do mundo. Lesotho é uma nação inteira engolida pela África do Sul, com 2 milhões de habitantes vivendo em completa dependência econômica do vizinho gigante. Todos os produtos importados passam primeiro pela África do Sul, criando uma economia peculiar onde o país encravado depende totalmente das decisões alfandegárias do país que o cerca. Na Itália, 2 microestados mantêm independência completa, apesar de estarem totalmente cercados por território italiano. San Marino, com apenas 61 km², é oficialmente a república mais antiga do mundo em funcionamento contínuo, independente desde 301 d.C. O Vaticano, ainda menor com apenas meio km², é tecnicamente uma monarquia absoluta comandada pelo Papa, com população flutuante de 800 pessoas. Campione d'Italia apresenta um caso único de enclave italiano na Suíça. Esta pequena comuna de 2.000 habitantes vive sob leis italianas, mas usa francos suíços, possui placas de carro suíças e depende completamente da infraestrutura helvética. Durante a crise energética europeia de 2024, moradores debateram uma aproximação monetária ainda maior com a Suíça para reduzir custos de energia, mas rejeitaram a proposta para manter a soberania italiana. As implicações modernas dessas fronteiras bizarras vão muito além do interesse geográfico. Com a globalização e o comércio eletrônico, questões que pareciam puramente acadêmicas se tornaram problemas práticos do dia a dia. Empresas de entrega precisam de sistemas especiais para navegar enclaves, serviços de emergência mantêm protocolos complexos para atendimentos transfronteiriços, e moradores desenvolvem estratégias criativas para lidar com burocracias múltiplas. A tecnologia GPS trouxe novos desafios e soluções. Aplicativos de navegação frequentemente ficam confusos em regiões como Barley, sugerindo rotas impossíveis ou alertando sobre cruzamentos de fronteira inexistentes. Por outro lado, a precisão digital permitiu resolver disputas centenárias sobre demarcações exatas, usando coordenadas satelitais para definir limites que antes dependiam de marcos físicos deteriorados. Mudanças climáticas adicionaram urgência a questões fronteiriças que pareciam estáveis. Rios que serviam como fronteiras naturais estão mudando de curso devido a secas ou inundações extremas. Ilhas que marcavam limites territoriais estão sendo submersas pelo aumento do nível do mar. Geleiras que definiam fronteiras montanhosas estão derretendo, expondo disputas territoriais congeladas por décadas. O futuro dessas fronteiras bizarras permanece incerto. Alguns especialistas preveem simplificação através de acordos internacionais modernos, especialmente na União Europeia, onde livre circulação reduz a importância prática de muitas divisões territoriais. Outros argumentam que justamente a integração europeia permite que essas peculiaridades históricas sobrevivam, já que não representam mais obstáculos significativos ao comércio ou movimento de pessoas. Projetos de unificação administrativa aparecem periodicamente em comunidades divididas. Moradores de Barley ocasionalmente discutem a criação de uma autoridade municipal conjunta belgo-holandesa. Residentes de enclaves espanhóis em Marrocos debatem maior autonomia local. Mas tradições centenárias e orgulho nacional geralmente prevalecem sobre conveniência prática. Estas fronteiras impossíveis nos lembram que mapas são criações humanas, sujeitas a caprichos históricos, acidentes geográficos e negociações políticas que nem sempre seguem lógica aparente. Elas transformam geografia em aventura, burocracia em comédia e simples caminhadas em viagens internacionais. Em um mundo cada vez mais conectado e padronizado, estes pedaços de caos territorial preservam a magia da descoberta e a surpresa de encontrar o inesperado.
Cada uma dessas fronteiras conta uma história única de como povos, culturas e nações se adaptaram a circunstâncias extraordinárias, criando soluções criativas para problemas geográficos aparentemente insolúveis. Elas provam que a realidade sempre supera a ficção, especialmente quando se trata de dividir o mundo em pedaços organizados.